tudo aquilo que nos gera problema, que a gente quer eliminar e a gente não consegue, que aquilo se repete na vida da gente. Esse é o grande problema. Aí existe uma normose por trás disso. Existe aquela sensação também de que eu sou assim. Existe a sensação de que não tem jeito. Tem aquela sensação de que é assim, minha vida é desse jeito. É para eu sofrer mesmo. O que eu quero dizer é que quando nós entramos nessa, a gente perde o poder. Não tem como. Que um amigo meu empresário, ele acredita que tudo tem que vir com esforço e luta. Então, como é que vocês acham que é a vida dele? Esforço e luta o tempo inteiro. Sendo que concorrentes dele têm uma vida completamente diferente da dele. Dentro do mesmo segmento, no mesmo negócio. Por quê? Porque nós criamos o mundo. O mundo que nós temos hoje, nós ajudamos a criar ele. Tudo que você tem à sua volta foi você que construiu. Não foi que veio desígnio divino. Não, você construiu. Para de buscar culpados. E sai da situação de vítima. Essa é que é a grande questão. Como que a gente sai desse mundo? O mundo que não tem jeito. Eu sou assim. Essas coisas se repetem. As coisas são difíceis. Como é que a gente entra no mundo da facilidade? O paradigma quântico mudou o mundo. E vem mudando o mundo fortemente. E aqui eu quero mostrar para vocês um novo paradigma. De que tudo é possível. Alguns vão falar, não, nem tudo é possível. Tudo é possível. Se pode ser imaginado, é possível de ser criado. Vamos entender de onde surgiu a teoria quântica. Só para facilitar o entendimento. A teoria quântica surgiu desse homem chamado Max Planck. Esse homem, num domingo, em 7 de outubro de 1900, ele estava almoçando na casa dele, teve um insight, saiu, foi para o laboratório dele, teve uma descoberta fantástica e ali surgiu a teoria quântica e mudou a vida de todos nós aqui. Ele descobriu que a energia, ela se movimenta, ela funciona como pacotes de energia, que ele denominou como quantum. Quanto é quanta. Por isso é que surgiu o nome quântico. São pacotes de energia, as coisas se movimentam em termos de pacotes. E o que é um salto quântico? Quando a gente fala do quântico, o que seria um salto quântico? Eu vou explicar para vocês. Aqui, por exemplo, nós temos uma órbita atômica. Aqui nós temos outra órbita atômica. Aqui nós temos um elétron. E o elétron, ele tem toda uma trajetória, um percurso que ele tem que cumprir para ir para uma outra órbita. Ele tem etapas para cumprir, passos para dar, assim como na nossa vida. Você não consegue chegar lá sem cumprir determinadas etapas. Só que esse elétron aqui, imagine que de vez em quando ele dá uma louca. E ele resolve simplesmente não cumprir essas etapas, ele resolve o quê? Ir para outra órbita, um estágio além, e não ter que cumprir essas etapas. O que aconteceu aqui? Esse elétron, o que ele fez? Deu um salto quântico. Quando a gente fala salto quântico, é quando você consegue dar um salto em relação a coisas que você levaria 2, 3 anos para resolver, você consegue resolver isso em meses. Dar um salto quântico do ponto de vista humano são questões psíquicas que nós levaríamos muito tempo para resolver, a gente consegue resolver isso em menos tempo. Isso é um salto quântico. Então, vamos entrar aqui na teoria do campo quântico. Como que isso evoluiu depois do Max Planck? Conheci um homem aqui que provavelmente eu suspeito que vocês conhecem. Já ouviram ele? Albert Einstein. Ele descobriu uma coisa muito importante, provou, indiscutivelmente, massa e energia são equivalentes. Então o que significa? Que 15 a 20% do campo é preenchido com matéria, o resto é composto de energia do vácuo. Então ele desmontou todo o paradigma de que eu só acredito no que eu vejo. Ele provou que, além do que você vê, existem coisas acontecendo. Que a matéria está em movimento. Então, tudo é questionável. Acabou essa história. Aqui, por exemplo, tem pessoas que acreditam que, nesse momento aqui, o que existe são cadeiras, auditório, teto, luzes, pessoas. Aqui nós temos 15% do campo está preenchido com matéria. Existem outros 85% ou 80% compostos de energia que não é matéria.
Ela não está vibrando nessa vibração que nós conseguimos ver. A gente consegue ver no que está vibrando na mesma frequência. Isso mudou o mundo. Simplesmente. Só que ainda tem gente que ainda vive no paradigma de que eu tenho que ver para crer. Está vivendo o paradigma passado e fomentando manter o mundo passado nesse mundo de hoje. E sustentando isso. Isso gera guerra, que é a separação. Nós não estamos unidos. Eu sou vocês são vocês. Não. Todos nós temos uma correlação. Aí o que acontece nessa história toda? Aí vem a física quântica com esse homem aqui, Niels Bohr, prêmio Nobel, em 1922. O que ele percebeu? O que ele evoluiu do processo? Ele percebe e provou que existe unidade em tudo. Você influencia em quem está sendo observado e vice-versa. O que significa isso? Não há como você separar você do que está à sua volta. Todo o universo que está à sua volta, de pessoas, elas são, de alguma maneira, reflexo seu. Assim como você é reflexo delas. Não adianta negar o que você tem em volta. Que desgraça de família é essa que eu fui cair? Que inferno é essa empresa que eu trabalho? Eu primeiro pergunto, quem te pôs nessa empresa? Quem foi o infeliz que fez isso com você? E a segunda pergunta, quem é o infeliz que está te mantendo lá ainda? A vida que nós temos em volta, ela é reflexo nosso, é tudo uma unidade, é tudo uma coisa só. Então isso muda tudo, absolutamente tudo. Ele coloca o seguinte, que o mundo tem dois aspectos, um potencial e o outro efetivo real. Ou seja, nós somos criadores, nós temos condição de criar absolutamente tudo. Veja só, como que a física quântica entrou no mundo nosso hoje? Micro-ondas veio desse movimento. Se você pegar as micro-ondas há 500 anos atrás, as pessoas que acreditavam que para esquentar alguma coisa, só pelo fogo, não teria outra forma de esquentar. Se você pegasse um aparelhinho desse e colocasse alguma coisa lá dentro e falar, olha, esquentou, ninguém há 500 anos atrás acreditaria nisso. Isso é física quântica. Você não vê, como é que você vê que está esquentando? E as pessoas falam, eu tenho que ver para crer. Então veja, como é que está esquentando? Me explica. Física quântica. Cirurgias a laser, física quântica. Ressonâncias magnéticas, física quântica. Tecnologia digital. Aqui, quando eu mostro laser aqui, física quântica. Controles remotos, etc, 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 etc. Então é importante nós entendermos que a física quântica ela entrou no mundo principalmente pelo campo da tecnologia, que é mais fácil nós vermos isso acontecendo. Agora, a grande questão é a seguinte: é possível levar a teoria quântica para os costumes, pessoas e relações? Essa é a questão. Porque na tecnologia é indiscutível, ela está presente. Ela está influenciando tudo nosso. Aí eu vou mostrar para vocês que sim, é possível. Esse homem aqui chama Heisenberg, prêmio Nobel também. Ele descobriu na teoria dele que tudo tem dois aspectos e tudo está interligado. Então o que acontece? Nós temos um mundo de polaridade. Tem o lado positivo e o negativo. Em tudo. E tudo tem ligação. Então, em outras palavras, as pessoas todas estão interligadas. Então nós nos relacionamos com as pessoas de duas maneiras. Aí é uma definição minha. Então a gente relaciona com pessoas por missão ou por lição. Basicamente. Tem pessoas que vêm na vida da gente, todas as pessoas nós trazemos. E elas vieram que juntos nós temos uma missão para cumprir. Por isso que muitas vezes casais vivem a vida inteira e têm missões. Tem casais que a missão é curta. É uma missão, nós temos coisas a serem feitas. E já tem relacionamentos que não são relacionamentos de missão, são relações de lição. O que são as relações de lição? Essas pessoas vieram para a minha vida porque eu tenho alguma coisa para aprender com elas. Só que esse aprendizado nem sempre se dá de uma maneira agradável. Ele se dá muitas vezes por aquelas pessoas que mais nos incomodam, que mais nos irritam, que mais nos aborrecem e que mais nos prejudicam. Essas pessoas, não foi a vida que trouxe elas para vocês. Foi vocês. Outro,
é o modelo quântico holográfico de Bohm. Eu estou colocando a teoria quântica para vocês entenderem, depois nós vamos entrar na liderança quântica. Nós temos informação do universo. Ele provou, prêmio Nobel. Diz ele que somos pó das estrelas. Nosso corpo, ele tem informação num nível que nós não aprendemos a acessar. Algumas pessoas conseguem ter alguns insights, conseguem levar o seu pensamento a um campo de conhecimento, um campo mórfico, que consegue puxar informações que não sabe de onde que veio. Vocês provavelmente devem ter tido essa experiência. De onde que veio isso? Eu não li isso em lugar nenhum e eu sei. Nós sabemos um monte de coisa que nós não temos ideia. E que nós não precisamos de ler livro para saber disso. E ele prova. Aí tem um outro aqui, que é o Hugh Everett, terceiro, que ele tem um modelo dos universos paralelos, onde ele prova que nós influenciamos na nossa realidade. Ou seja, se você tem a capacidade de sonhar, de pensar, de imaginar, você tem a capacidade de criar. Só que muitas pessoas, elas têm sonhos, mas elas não acreditam nos sonhos delas. E elas mesmas falam, ah, mas isso não tem jeito, é muito difícil. Aí o que você vai receber? É muito difícil. Isso não é uma teoria de autoajuda, isso é de um prêmio Nobel, que provou que nós temos a capacidade de criar toda a nossa realidade, de dentro para fora. E eu quero mostrar para vocês que nessa história toda quântica, tudo que nós fazemos tem uma inter-relação com tudo o que acontece na nossa vida. Uma mexida que você dá na sua maneira de pensar ou de agir, mexe com todo o universo na sua volta e pode mudar a sua vida.